Oi. Oi, eu sou o Noah e sou a Renata, minha mãe. E vai falar um pouquinho de como foi o diagnóstico do Noah. Também falar do livro, né? Qual é o nome do livro, Noah? Vem cá. The Fizzy Brain by No 3887 Renata Formoso and illustrated by Amy Weber. O Noah foi diagnosticado com autismo aos 5 anos, com TDAH aos 7. Mas como começou foi... Quando ele tinha 3 anos, a professora da creche pública, ela me chamou na escola e ela falou que estava percebendo alguns sinais. Não mencionou autismo, né? Ela falou que percebia algumas coisas, percebia algumas características que achava que ele poderia precisar passar com uma neuropediatra. Mas ela não mencionou nada. Na época, eu também não entendia muito sobre o assunto. Então, ele tinha 3 anos. Ela perguntou se ele poderia ser acompanhado pela psicóloga da escola por 2 semanas. Eu falei que claro, né? E aí, a psicóloga ficou com ele, fez uma carta pro NHS, que é o SUS do Brasil. E na carta dizia que o Noah... ele falava cantando, né? Que hoje eu sei que é ecolalia, que é um sintoma, né, um sinal bem comum, que eu não conhecia, mas ele falava cantando. Tudo ele batucava, tudo virava bateria. Então, se ele tava brincando com umas coisas, ele montava uma bateria. Então, ele tinha hiperfoco em várias coisas, mas naquele momento era específico com música. Elas também notavam uma certa falta de empatia, que não era um problema, mas é um sinal que elas, né, ele não conseguia entender, por exemplo, que o ursinho, na historinha, o ursinho caiu, quebrou o braço. Você acha que ele tá triste? Será que ele tá com dor? Não sei. Então ele não conseguia se colocar no lugar do outro. Coisa que não é um problema hoje, né? Ele aprendeu o que é empatia, se preocupar com os amigos e tudo, mas na época era um sinalzinho que ela pegou ali. E, bom, alguns outros sinais também. Ele conseguia ler e escrever já com 3 anos, em português e inglês. Então, algumas coisas assim que ela... Eu acho que ela já achava né, que ela já percebeu que ele era autista, mas ela não falou nada pra mim. Ela só falou que gostaria de encaminhar. Então, elas encaminharam ele pra neuropediatria. Só que aí veio a pandemia. E aí, 2 anos depois, ele foi chamado. E aí ele recebeu o diagnóstico de autismo. Isso, ele tinha 5 anos. Porém, quando ele recebeu o diagnóstico de autismo, eu mencionei pra médica que falava que se tivesse alguma... Porque eu não conhecia nada sobre neurodiversidade na época, né? E eu falava que se tinha alguma coisa que eu suspeitava, era TDAH. Porque ele sempre foi uma criança muito elétrica, né? E aí ela falou que era muito cedo, que não tinha necessidade de investigar isso se ele não tivesse tendo nenhum prejuízo. Eu falei, beleza. Porém, 2 anos depois, ele estava no 2º ano na escola, ele começou a ser penalizado por não conseguir ficar parado. E quando eu ia buscar ele na escola, ele falava, mamãe, hoje eu perdi 5 minutos de brincadeira, porque eu não fiquei parado no carpet time. Hoje eu perdi 10 minutos de brincadeira. Foi nessa parte que eu comecei a pensar que ele talvez estivesse sendo punido, digamos assim, por uma coisa que ele não conseguisse controlar. E aí eu conversei com a médica dele, e ela falou, não, então se ele tá tendo prejuízo, vamos investigar. E aí, com 7 anos, ele recebeu o diagnóstico de TDAH. Depois do diagnóstico, as coisas melhoraram muito na escola, porque se ele não fica parado no carpet time, por exemplo, eles deixam ele brincar de massinha, ou eles deixam ele desenhar coisa, porque ele presta muito mais atenção quando ele tá desenhando do que quando ele tá parado olhando pro professor, por exemplo. Então eu acredito que a qualidade de vida dele melhorou muito depois do diagnóstico. Quando eu e a minha mãe tava indo pro parque, a gente tava falando do meu TDAH. A gente tava comentando a carta que você recebeu da médica dizendo que você tinha TDAH, não foi? Sim. Aí depois a gente começou a pensar em rimas.
Em umas rimas, tipo as rimas do livro, não foi? As rimas do livro. Que é tipo. E depois a minha. Qual rima que era que a gente começou a conversar? But hey, it's okay. There is no pain. It just feels like having a fizzy brain. E depois a minha mamãe tinha a brilhante ideia de virar todas essas rimas em um livro. E agora, abracadabra! Pronto! Ups! De novo. Qual é a mensagem que você quer passar quando você tá lá com as crianças? Que se tem uma pessoa lá que tem TDAH ou autismo, que nem eu, eu ia falar que eles acham que eles são, eles acham que são sozinhos, mas não é. Tem milhões de pessoas com a mesma, como que fala? Desabilidade. Não é desabilidade, é deficiência. Deficiência. Ou a mesma condição. A também pode ser. a mesma condição que ela ou ele. E esse livro é pra falar pra eles ou ela. E eles não são estranhos. Ninguém é estranho. Eu acho que também uma mensagem importante não é só para as crianças que têm TDAH ou autismo, mas também para as crianças que não têm. E aí sim. elas conseguem entender melhor como que funciona o cérebro dos amiguinhos que têm. E assim eles respeitam mais. And the bullying stop. Exatamente, não tem bullying. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante também para as crianças que não têm TDAH ou autismo, né?